Eu quero falar um pouco a respeito de dificuldades que talvez enfrentemos ao evangelizar pessoas que não entendem o cristianês, que não nasceram em um país culturalmente cristão, que não estão acostumadas com as ideias até básicas do cristianismo. Por que digo isso? Porque nós, como pessoas que ou foram criadas ou estão há muito tempo dentro da igreja, ficamos um pouco dessensitizadas, né? A nossa sensibilidade ao ouvido não cristão vai diminuindo conforme o tempo passa, a gente vai se acostumando com o vocabulário e a gente vai se distanciando mesmo da percepção de uma pessoa que não teve esse mesmo contato. Um exemplo são passagens bíblicas que a gente lê e leria para uma pessoa que a gente evangelizasse sem nenhuma explicação ou modificação, a gente só falaria, olha aqui o que a Bíblia diz. E aí a gente começaria a falar, a recitar determinado verso. Que versos seriam esses? São aqui dois versos que eu trouxe, por exemplo. Aquele verso de Colossenses 3, 23 a 24, dizendo que tudo que você faça, faça para o Senhor e não como para homens, sabendo que é do Senhor que você há de receber a herança e a sua recompensa, que você serve ao Senhor Jesus Cristo. Bonita essa passagem, né? Ela é profunda, é maravilhosa de fato, as verdades contidas nela são incríveis, né? Porque a gente sabe a quem nós servimos, que é o nosso Senhor, a gente pode ter a certeza de que a nossa herança está garantida, nosso galardão, digamos assim, está seguro em Deus. E a gente tem um chamado à ousadia para trabalhar focado e com os olhos fitos em Jesus, os olhos fitos no nosso Senhor, em vez de se preocupar demasiadamente com o que o mundo vai pensar, vai dizer. Então, linda essa passagem e com certeza pessoas vão ler e usar essas passagens em evangelismo. Outra é Efésios 2, verso 1, depois 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos, nesse caso aqui nessa tradução, nós somos feitura e criação em Cristo Jesus para para boas obras que Deus preparou de antemão para que possamos caminhar nelas. Também verdade linda, mostra a nossa dependência total da graça soberana de Deus, é um chamado à humildade, e, digamos, dá a nós o sentido da vida, deixa bem claro qual é o sentido da vida humana e do cristão em especial. Então, qual seria o problema? Acho que eu nem digo problema, mas as dificuldades de apresentar alguém não cristianizado versos como esse. Vamos começar com o cerne, a cruz da questão, que é a identidade de Jesus. Todos esses títulos aqui podem se aplicar ao Deus Pai, ao Deus Filho. Na verdade, vamos focar aqui no Deus Pai, porque eu coloquei aqui esse item. Se Deus pode ser visto como um pai, biblicamente falando, ele também pode ser visto como um rei, biblicamente falando. Pelo mesmo método, ele pode ser visto como um marido. No caso também, o filho é tratado como o marido da igreja, que é a noiva, mas o próprio Yahweh é tratado também no Antigo Testamento como marido de Israel. Deus também é um sacerdote, né? Um sumo sacerdote. Esse título também se aplica a ele. E aí a gente está entrando em questões um pouco menos intuitivas, né? Um sumo sacerdote não é tão conhecido
como a metáfora ou como a imagem de um pai, né? Todo mundo tem, pelo menos biologicamente, um pai. Todo mundo que sabe um pouquinho de história já ouviu falar do que é um rei. Todo mundo conhece a ideia de um marido, mas aí sumo sacerdote pode ser um pouco não comum, um pouco incomum para quem ouve. E a gente tem, segundo a história do mundo e a história do Brasil, a ideia de mestre de escravos, né? Senhor de engenho, senhor de escravos. A ideia de senhor de escravos, ela é muito delicada. Tem uma questão linguística aqui, que a gente usa a mesma palavra senhor de escravos ou a palavra escravos para descrever tipos de escravidão diferentes e tipos de senhorio diferentes. Acho que costuma se referir à escravidão colonial como antebellum, né? Ou de chattel, enfim, chattel slavery e tudo mais, e as escravidões do mundo antigo. Então, por mais que sejam tipos que têm, por mais que sejam tipos diferentes, existe aí um overlap, né, certos pontos de conexão e identificação entre eles. Mas veja como é um pouco mais difícil, né, a gente se referir ao nosso Deus como um mestre de escravos. E aqui do outro lado tem outros títulos, o título de juiz, o título de homem. Juiz a gente conhece, mas o juiz, no sentido do Antigo Testamento, ele é mais executivo do que judiciário. Ele também é judiciário, mas pensa aí num não sei, num chefão, né, de alguém que comanda uma vila, que comanda uma comunidade, mais nesse sentido, né? Um patriarca. O patriarca é outro, né? É outro título que eu poderia colocar aqui. Pastor é outro título, Deus como pastor, Deus Pai, Jesus como pastor. Nem todo mundo hoje em dia, principalmente essa nova geração, vai imediatamente entender o que é um pastor, mas enfim, temos pastores hoje, continuaremos a ter pessoas que trabalham com isso. Não estou falando pastor religioso, mas o pastor do mundo agrário, né? Jesus também e Deus Pai são referidos, eles são intitulados A Verdade, então o caminho, a verdade e a vida, né? João 14. E o Pai como aquele que não pode mentir. Então, o Deus Pai é a verdade em si. E eu foquei aqui, eu destaquei a verdade, não uma verdade. Então, a verdade, a única, né? A verdade exclusiva. E conquistador. Alguém que desbrava, é alguém que domina determinado local. Então, só olhando para esses títulos, a minha pergunta para os meus alunos e para você é: esses títulos são atraentes, vamos dizer, para o cristão genérico, que a gente já viu é uma mulher de minoria étnica, solteira, com filhos? Então vamos dizer, o cristão genérico, que é essa demografia aí, como você acha que o cristão genérico, a cristã genérica no caso, reagiria se a gente apresentasse a ela a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente adora, e essa entidade é um mestre de escravos, é um conquistador, é um rei, é um homem, é um sumo sacerdote e juiz. E também é pai e marido, e é a verdade inquestionável, a única verdade. E é um pastor. Como que isso soa? Que emoções isso evoca? Que associações isso evocaria em uma mulher em situação de vulnerabilidade, pobreza, e que foi abandonada pelo marido? É comum que haja bons pais ou é também comum que pais sejam abusivos? Como que isso afeta a noção das pessoas de que a gente chama Deus de pai? Como os reis pela história trataram os seus súditos e governaram os seus reinados?
São conotações boas ou ruins, ou um misto delas? E mestre de escravos, tem alguma conotação boa para mestre de escravos se a gente se refere e adora um Deus que é um mestre de escravos? E marido, principalmente um marido que abandona, não um marido ausente. Que conotações a palavra marido pode trazer? E sumo sacerdote, já falei, é um pouco difícil, né? Mas pensa aí num papa, pensa em grandes líderes da cúria, né? De cardeais. Isso evoca boas conexões na cabeça de alguém, bons sentimentos no coração de alguém. E grandes juízes, grandes chefões, vamos dizer assim, o poderoso chefão, por exemplo, né, que tem a sua máfia lá. Grandes chefões, patriarcas, chefes do tráfico em determinadas favelas, enfim, juízes. O que isso evoca? Homem, em geral, no sentido masculino, não no sentido de cabeça, no sentido genérico de humanidade. Um homem. Dizer que a gente adora um homem para certas pessoas já é um problema, né? Aí, vamos dizer, acho que aí a gente foca um pouco mais na pessoa de Cristo, que claramente é um ser masculino, mais do que na figura de Yahweh ou no Espírito Santo, por mais que eles sejam referidos linguisticamente por pronomes masculinos. Mas um homem, que existe um ser masculino governando, dominando todo o universo. Isso é uma associação boa na cabeça de uma mulher vulnerável e tudo mais. E pastor. A figura do pastor implica em nos vermos como ovelha. Então, se ver como ovelha é uma boa conotação. A figura a verdade, a figura da única verdade, implica em exclusividade, implica que todo mundo que não se conforma com essa verdade está errado, está em oposição a essa verdade. Então, é uma verdade exclusivista. E isso é atraente? Esse título de Deus é atraente? E o título de conquistador? Se a gente for entrar na questão colonial, se a gente for entrar em depoimentos históricos daqueles que conquistaram terras, reinos, impérios, pessoas, povos, isso evoca boas coisas na cabeça de alguém, no coração de alguém. Então eu coloquei tudo isso para discussão na sala de aula. O que você acha? Você já parou para pensar em como, nas conotações negativas que os nomes, as formas como a gente se refere a Deus podem trazer no coração de alguém que você está evangelizando ou discipulando? E como que isso faz a gente rever passagens super belas, né, na nossa visão, como essa, que nós servimos o Senhor de escravos ou o Senhor Jesus Cristo, que nós somos feitura de Deus, ou seja, propriedade do próprio Deus. Então, acho que é mais uma questão de awareness. Não tem tanto uma conclusão, tá, e agora a gente passa a mudar os títulos e a forma de se referir a Deus? Não, não necessariamente. A Bíblia continua se referindo a Deus dessas formas, e a Bíblia mesmo mostra quão problemáticos são aqueles que carregaram esses mesmos títulos. A Bíblia não é alheia a isso. E não serão ideologias modernas que vão fazer com que a gente deixe de se referir a Deus como isso, até porque, em termos de autoidentidade e autoconsciência e de humildade perante Deus, a gente tem que admitir que sim, nós somos vasos. Se a gente pega a imagem de Romanos 9, que nós somos ovelhas, se a gente pega as imagens do
bom pastor de João, que nós somos esposa como igreja, se a gente pega a imagem de Efésios 5. Enfim, nós precisamos sim dessas metáforas e precisamos continuar usando. Eu só quero que com esse curso a gente comece a pensar, se você nunca começou a pensar nisso, quão difícil pode ser para certas pessoas adorar um Deus que se diz pai. A gente não sabe a história que essa pessoa teve com seu pai. Que se diz marido. A gente não sabe a história que essa pessoa teve com maridos. Que se diz rei. Que se diz senhor de escravos. E tudo mais. Então, mantenhamos isso em mente. Tenhamos isso em mente. Focando um pouco mais na figura de Cristo como o discípulo perfeito, a gente pode falar um pouquinho de discipulado enquanto relacionamento. Vou gravar um vídeo só sobre isso agora.